Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto agora Setembro Amarelo. Comigo no estúdio está Consuelo Ferreira, que é advogada, psicóloga, e existe na família dela um conhecimento profundo, infelizmente, sobre esse assunto. Consuelo, você está se formando em psicologia agora, mas você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço dentro dessa área e uma advogada brilhante, autora de livros, também já autora de livros dentro da área de psicologia. A gente conversou recentemente aqui no programa Lente Aberta sobre isso. E eu sei que, infelizmente, na sua família ocorreram 3 episódios. E é lógico que nós temos uma preocupação muito grande na sociedade, graças a Deus hoje a sociedade está se preocupando com isso, quando o assunto é suicídio. É muito delicado. E as pessoas não dão o devido valor aos sinais que o suicida normalmente emite. Eu gostaria de conversar com você sobre isso e também, principalmente, sobre o vácuo que fica na vida da família quando alguém parte dessa forma. Às vezes, quem vai cometer o suicídio, por uma questão de desespero, não pensa no vazio que vai deixar, né? E deixa. Né? Então, antes de mais nada, obrigado por dividir essa experiência conosco e, principalmente, por nos ajudar a ficar em estado de alerta em relação a uma situação tão delicada. Poderíamos começar pela experiência pessoal para superarmos isso indo para o capítulo seguinte? Ney, claro. Primeiro, muito obrigada pelo espaço, até porque Setembro Amarelo é dentro do que a gente entende por prevenção, falar sobre suicídio. Antes de falar desse aspecto da dor, né, é falar de saúde pública, é falar de prevenção, é falar de um tema que muita gente, talvez que nos ouve aqui nesse momento, talvez até tenha enfrentado um drama que hoje a gente consegue conversar. Você é meu amigo, você sabe disso, que dá para se falar sobre isso, dessa experiência de vida, né, familiar, intrafamiliar, com o irmão. Por sinal, ainda hoje à noite, eu e o Márcio, a gente vai conversar sobre isso também, tentando fazer esse mesmo tipo de trabalho que você está fazendo, né, de prevenção, de chamada de atenção para o contexto, principalmente familiar, que quem às vezes está vivenciando um problema de depressão em casa, seja com jovens, porque o suicídio, ele tem uma incidência, Ney, na faixa etária entre 12 e 29 anos, não é regra, mas há uma predominância nesse fator aí de idade. E o meu irmão, quando enfim, foi embora, ele estava com 23 anos. Então foi uma experiência bastante chocante, bastante sofrida, que hoje a gente consegue, como eu acabei de te falar, falar sobre isso, né? Mas eu lembro muito bem que a sensação que se tem, e isso ficou muito gravado na minha memória, é de perda do chão, é de perda da sensação de que as coisas têm cor, de que existe algo ao redor. Você fica com um temor absurdo de perder os outros irmãos, se você tem mais irmãos como nós tínhamos, né? Então, é aquela necessidade de você estar sempre falando entre os irmãos, pai, mãe. Então, aquele tempo foi um tempo de muita dor. E dor para todos em casa, para todos os irmãos. Nós tínhamos uma necessidade, assim, absurda de falar um com o outro o tempo todo, saber onde estava. Se algum viajava, a gente já ficava preocupado. Porque o suicídio em si, ele acaba afetando. A gente chama aqueles que ficam, são os sobreviventes de um suicídio. E hoje se trata não só aquele que às vezes tenta e não consegue, né, praticar o suicídio, né, e tem que tratar também aqueles que sobrevivem dentro de um contexto familiar a um suicídio. Porque o drama que se vem depois, o que se vivencia depois, ele afeta um número X de pessoas que às vezes é bem maior do que aquilo que a gente possa imaginar. Amigos que conviviam com aquele suicida, né? Eu tenho aí, sei também que amigos do meu irmão ficaram muito abalados, sofreram com isso. Então, até que ponto, né, você pode dizer de uma dor? Realmente, ela foi lancinante, nós demoramos muito tempo em casa e ainda um irmão meu teve uma consequência mais grave, que teve o rim entrou em colapso. Então, a minha mãe em casa perdeu em 1 ano e meio 2 filhos, por conta do passamento do meu irmão, do Osório. E aí, em face disso também, um pouco mais tarde, um outro irmão desenvolveu, por conta de uma depressão aguda, esquizofrenia.
Então, o que acontece? Isso a psicologia explica. Hoje, com todo esse estudo de 5 anos aí, agora findando em novembro, a gente consegue dimensionar a dor, porque o suicida, ou seja, ele não é que ele quer acabar com a própria vida. Ele não consegue trabalhar a dor, ele quer acabar com a dor que está dentro dele, mas ele não quer tirar a própria vida. Então, aí é que está o trabalho de apoio, de suporte dos psicólogos, né, daqueles que estão por perto, principalmente, da pessoa que às vezes está em tratamento contra a depressão, e aí a gente aconselha aqui já no teu programa, fazendo esse gancho, que sempre que a família sabe, se por exemplo tem alguém tomando uma medicação, que sempre se atenda, porque isso pode ser um contraponto, um coadjuvante no fator ali do indivíduo, se tem um perfil assim já mais tendente a praticar o suicídio. Então, ficar sempre por perto, não deixar sozinho. Eu quero fazer uma pergunta bem específica, bem Pode pontual. falar. E apenas deixando claro para quem está em casa, Consuelo Ferreira é irmã de Márcio Ferreira, que é secretário de Serviços Públicos de Ponta Grossa, uma figura muito conhecida na cidade de Ponta Grossa. Consuelo, nós podemos identificar alguns sinais de uma pessoa que tem a intenção de acabar com o próprio sofrimento e nesse processo se matar? Na verdade, o indivíduo, ou aquele que tem um processo depressivo, às vezes a depressão ela é muito rápida e ela é muito aguda. Não dá tempo de você perceber. Mas, normalmente, as pessoas dão mostras de que jeito tendem a pronunciar frases, eu não vejo mais sentido na minha vida, não tenho mais vontade de fazer mais nada, não vejo cor no mundo, para mim nada presta, nada serve, não tenho vontade de levantar, não quero sair do quarto. O sinal que ela vai dando é um sinal de desgosto com o enfrentamento da vida, das questões da vida. Então, qual é o trabalho que você tem que fazer? O trabalho oposto, o contrário. Não adianta você chegar para a pessoa e falar, não, você tem que isso, você tem que demonstrar para aquele indivíduo, primeiro, que há um caminho. Não deixar que ele fique no vácuo sozinho. Se vê que tem um perfil assim, que realmente reclama muito a atenção, imediatamente leva para um consultório, para um médico, né, um psiquiatra, ele vai dosar, ver a necessidade de alguma medicação, porque às vezes há realmente a necessidade, sabe, Ney? E não é o psicólogo que vai medicar. Quem vai prescrever um antidepressivo, ainda que seja leve, para aquele momento, a depender da situação do indivíduo, é o psiquiatra. Ele que vai fazer essa avaliação. E o psicólogo como coadjuvante, vai dar o suporte do ponto de vista emocional. Mas a pessoa dá mostras, ela começa a ficar muito fechada, não sai, ela fica normalmente fechada num quarto, ela verbaliza coisas como, para mim a vida não tem mais sentido, tenho vontade. Começou a verbalizar que tem vontade de acabar com a própria vida, faz atenção. Presta atenção que não dá para deixar sozinho. Aquele que às vezes faz e diz, não, eu vou fazer, fala, e o indivíduo chega assim, não, mas ele só fala e não faz. Presta atenção. Porque às vezes dentro da fala, e esse é o nosso mecanismo de trabalho dentro da psicologia, é a narrativa do paciente, né? Então, o sujeito vai e narra que alguma coisa não está bem dentro da vida dele, teve uma decepção amorosa, ou tem frustrações frequentes em trabalho, ou tem, às vezes, o jovem tem um ambiente familiar de conflito, uma depreciação absurda na autoestima, um desvalor muito grande. Há mulheres que são extremamente desvalorizadas no contexto familiar, pelo esposo, ou às vezes até por alguma função de trabalho, precisam estar naquela contingência. Isso vai afetando sobremaneira o psicológico, que chega um momento em que deflagra a crise, e se não estiverem assim os familiares, os amigos por perto atentos a isso, pode acontecer. Pois bem, então o segredo é ficar atento a mudanças de comportamento, principalmente numa retração muito grande, e a formulação de frases que podem ou não ser meramente um desabafo. Exatamente. Há que se prestar atenção, porque normalmente quando você convive com alguém, Ney, você sabe que aquela pessoa, ela tem um perfil altivo, alegre, etc. De repente ela muda. Mas muda por quê? O que foi que acarretou aquela mudança? Claro que às vezes a literatura traz assim, um choque ou um trauma muito forte pode levar o indivíduo a uma depressão. Então vamos supor, perdeu um ente querido por um acidente ou perdeu por uma doença muito grave. E aí a pessoa começa a entrar num processo depressivo, de dor, de luto.
aí chega um momento em que ela não dá conta daquela dor. E não dar conta da dor pode levá-la ao entendimento de que a única saída seja acabar com a própria vida. Mas aí está o grande problema, identificar esse processo através de uma prevenção, né, um trabalho, e é um trabalho que eu sempre digo que ele é multidisciplinar. O indivíduo que tem depressão, não só do ponto de vista psiquiátrico com a medicação, que ela faz o efeito químico que necessita naquele momento, o psicoterápico, o profissional até de educação física, a gente já falou sobre isso aqui no teu programa, faz-se um trabalho multidisciplinar para que aquele indivíduo levante, saia daquela situação de dor interna muito grande, porque é um processo de dor. A fala do indivíduo é um processo de dor. E aí, identificar esse ponto é crucial. Consuelo Ferreira, advogada, psicóloga, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney, sempre aqui me coloco à disposição. Isso é uma questão de saúde pública e eu te parabenizo, porque Setembro Amarelo está aí para isso, para que nós que podemos e temos esse dom da comunicação, né, no seu aqui programa, a gente possa falar um pouquinho mais sobre essas temáticas. Novamente, muito obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.